Convido a igreja para este momento da leitura da palavra de Deus em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo de número 1 até o versículo 8. Marcos 16, verso 1 a 8. Depois o versículo 19 e 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Verso 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O que tem a ver, irmãos, numa data como hoje, falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Estamos longe, não tão longe, mas estamos da Páscoa. Ou, quem sabe, um outro momento que seria mais propício para falar sobre ressurreição de Jesus. Mas, irmãos, a mensagem da Igreja de Cristo não tem outra a não ser falar do Cristo ressurreto. A vida da igreja, a vida dos eleitos de Deus, daqueles que foram comprados com o precioso sangue, tem essa responsabilidade de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. E nós estamos falando não de um Jesus Cristo morto, não um Jesus Cristo, vamos dizer assim, pendurado ainda numa cruz, como muitos o carregam por aí, mas um Cristo ressurreto. Um Cristo que ressuscitou, como a palavra de Deus assim nos registra, né? Então, a ressurreição de Cristo é nada mais do que uma experiência pessoal de Cristo na vida do crente e diante das lutas espirituais que a cada dia nós vamos enfrentando na jornada da vida cristã, até aquele dia que estaremos com o Senhor. Mas há um outro perigo muito grande, irmãos, que a todo instante as pessoas começam a querer comparar Jesus Cristo com deuses, querendo fazer confronto com quem é mais poderoso, este ou aquele. Nós aprendemos na palavra de Deus que Deus não divide a sua glória, o seu poder com ninguém. E ele não carece de comparação ou para ver quem é esse ou aquele que é o verdadeiro Deus. Em momento algum, Deus está diante dessa batalha que precisa provar que ele é Deus. A Sagrada Escritura diz que ele é, e ponto final. Ele não dá circunstância para que você e eu ficamos debatendo com este ou aquele. Por exemplo, muitas pessoas pensam em crenças diferentes, como Buda, Maomé, Allan Kardec e tantas outras coisas. E tantos outros conceitos, todas as outras deuses por aí, e querendo comparar
como que todos esses, e juntamente com Jesus Cristo, nos conduz à vida eterna. Como muitos dizem por aí, todos os caminhos levam até a Deus. Não, isso é verdade. Isso não é registro da palavra de Deus. Aqueles que foram comprados com o precioso sangue sabem muito bem o que o Senhor Jesus disse e afirmou na sua Sagrada Escritura. Eu sou o caminho, e ponto final. Ele não está dizendo que precisa de outras pessoas para direcionar até Deus, a não ser por Cristo Jesus. Meus irmãos, se não fosse a ressurreição de Cristo, se não fosse esta obra redentora de Cristo, não só de perdoar e salvar o pecador, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui pregando essa palavra. Se o nosso Cristo estivesse ainda na sepultura, é vão a nossa pregação. Já dizia Paulo na sua carta, na primeira carta de Coríntios, né, capítulo 15, falando da ressurreição, ele diz, se eu não creio, ou nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã o nosso louvor, o nosso culto, ou esse ajuntamento do povo de Deus. A Igreja de Cristo está aqui há 50 anos, desde 1973. Não tem outra mensagem. Não tem outra mensagem a não ser Cristo. Assim como eu preciso todo dia do pão e da manteiga, ou o pão ou do leite, o café com leite, para manter meu corpo, você também precisa disso, da alimentação, do feijão e arroz, que é básico para nós. É essa alimentação nossa para manter o nosso corpo. Diariamente, semanalmente, dominicamente, o nosso alimento espiritual é Cristo. Não tem outro. Não adianta eu tentar, e nós tentamos aqui, fazer do culto uma outra coisa, uma outra realidade, para agradar o auditório. Dia após dia, domingo após domingo, ou semana após semana, a mensagem é cristocêntrico. Ou seja, Cristo é o centro de toda a pregação. Podemos falar de Paulo, da sua experiência missionária, da sua conversão, mas reporta quem? A Cristo ressurreto. Falamos de Pedro, de grandes sinais e maravilhas que Pedro também operou, voltado a quem? A pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E assim, quando essas mulheres chegam até lá, naquele local, e percebem que a situação poderia trazer para ela desconforto, pelo menos de duas uma. A primeira é os guardas tomando conta, mas elas podiam, quem sabe, conversar bastante com o guarda e poder embalsamar o Senhor Jesus. Mas quem ia tirar aquela pedra, conforme o verso 4 que lemos? Quem ia tirar aquela grande pedra? Mas quando ela chega, as coisas não existem mais. O túmulo está vazio. Aqui está ali um anjo dizendo àquelas mulheres a quem ela buscais. Quem você está buscando? O Cristo ressurreto? E aí, então, ele aponta, dizendo que ele não está mais ali, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Interessante, irmãos, que essa palavra chega até aos ouvidos dos apóstolos e eles duvidam, eles não creem, esquecem do que Jesus havia falado. Quando nós olhamos para o texto anterior, o Senhor Jesus fala em Mateus, quando estava um contato com seus discípulos, numa conversa particular com ele, ele fala sobre a sua situação. E antes mesmo de acontecer o fato de ser preso, julgado e condenado, Jesus prepara os seus discípulos e fala que haveria de ser entregue. Diz o seguinte, ele chama a atenção para essa realidade, como nós encontramos aqui em Mateus 16, verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Irmãos,
Deus chama a atenção aos seus discípulos e até repreende o apóstolo Pedro, para mostrar para a igreja, para mostrar para os discípulos, para mostrar para os nossos dias, que a nossa pregação é a pregação do Cristo ressurreto. Então, 3 coisas importantes para a nossa jornada do cinquentenário da vida desta igreja, desde os nossos irmãos pioneiros até aqueles que estão conosco nos dias de hoje. O que representa, então, a ressurreição de Cristo para a nossa vida? Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo foi importante para a nossa salvação. Olha que coisa importante, irmãos, se Cristo não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos, condenados, levados realmente à condenação eterna, porque a palavra de Deus diz que desde os primeiros pais, nós sofremos a queda do pecado. A natureza pecaminosa está em nós. Se não é a graça de Deus, a ação do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, nós ficamos pessoas terrivelmente maldosas, violentas. Isso não acontece conosco porque a graça de Deus nos alcançou, nos transformou. Nós sabemos que pecamos, temos aqui no momento do nosso culto confissão de pecado, mas Deus tem sempre sustentado para que a natureza terrena não prevaleça na nossa vida, mas sim a graça de Deus, por causa da pessoa de Jesus Cristo, aquele que deu por nós a vida eterna. Então, uma das coisas importantes da ressurreição de Cristo, algo importante para você, é que Cristo Jesus morreu para dar a nossa salvação. Então, é por isso que muitas pessoas não entendem, elas criticam quando falam assim, como que você pode ter certeza da vida eterna? Nós podemos sim dizer. Podemos dizer porque um dia o Senhor nos alcançou, com o teu Santo Espírito, iluminou a nossa mente, colocou em nossos corações a palavra da vida, a palavra que é Cristo Jesus, o nosso Deus ressurreto. Ele transformou, ele mudou, há em nós essa convicção, a habitação do Espírito Santo nos ensinando a todo instante da nossa salvação. Mas aqueles que não têm essa experiência não conseguem compreender. Não conseguem. Por mais que você explique, por mais que você fale, não consegue. Por quê? Porque não tem ainda o novo nascimento. Há necessidade da ação do Espírito Santo para promover esse novo nascimento. Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou para o seu povo, para o seu eleito, para a sua igreja. Então, a nossa caminhada da vida cristã, o nosso andar, o nosso viver no dia a dia aqui, está nessa razão. Cristo é o Deus da minha salvação ou da nossa salvação. Esse é um momento importante da ressurreição. Eu não estou aqui na igreja simplesmente por estar. Eu estou aqui louvando a Deus, estou aqui cultuando ao Senhor, porque Ele é a razão do louvor e da nossa adoração a Deus. O segundo momento da ressurreição de Jesus está no fato de que Jesus é o tema da nossa pregação. Disse no começo, qual é o tema da pregação do crente? Cristo. Qual é o tema da pregação do eleito de Deus? Cristo. Qual é o tema da pregação das crianças? É Cristo. Qual é o tema da pregação desde o primeiro ano dessa igreja até agora? É Cristo Jesus. O apóstolo João, no capítulo 3, verso 16, diz que a mensagem central de toda a Sagrada Escritura é Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas que deu o quê? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Portanto, a mensagem não há outra, irmão, é Cristo. Quando nós não pregamos a mensagem de Cristo, esta pregação, nós cometemos pecado, porque Deus nos deu essa mensagem, o Cristo redimido, ou o novo Cristo, ou o novo Senhor, não. Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Quando o servo de Deus, Lucas, escreve no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, houve um traidor, o traidor por nome de Judas Iscariote, esse traiu, mais tarde conhecemos a história, que ele se enforcou e ponto, foi para o inferno. Mas veja bem, havia uma vaga no colégio apostólico, então precisaria substituir
Judas. Então a igreja se reuniu numa assembleia com 120 membros para eleger o novo apóstolo, o novo homem de Deus ali naquele colégio apostólico. Mas como que poderia ser eleito, como que poderia ser escolhido? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz como devia ser feito. No verso 22 diz assim, Atos 1, verso de número 22, diz a palavra de Deus. É necessário, 21 e 22, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, eram pessoas que estavam ali vivendo dia a dia no ministério de Cristo Jesus. O nome dele não aparece, aparece agora aqui, quando citado para fazer parte do colégio apostólico. Mas o que a Bíblia diz para nós? Bem-aventurados somos nós, que não viram face a face do Senhor, mas que o seu Espírito Santo aplicou em nós esta palavra da verdade, mostrando para nós de que Ele é o nosso Deus ressurreto, Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E foi essa mensagem que Pedro pregou em Atos capítulo 2, quando Jesus já estava na sua ascensão, já tinha ido para o céu, depois de despedir dos seus discípulos, depois de colocar para ele a responsabilidade, todos eles pregar o evangelho, Pedro começa a pregar o seu sermão. E aí o seu sermão em Atos 2, ele começa a descrever o que aquele povo fez com o Senhor Jesus, os judeus, os doutores da lei. Mas no verso 32 do capítulo 2, e 32 e 36, Pedro diz o seguinte, diante da multidão: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que a todos nós somos testemunha, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto e vedes e ouvis. E ali, então, há um trabalho da ação do Espírito Santo sobre a vida dos eleitos, da igreja, ali no início da pregação de Pedro, e o texto no Atos 2:41 diz que houve quase 3.000 almas que foram convertidas aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a alegria no meu coração, é a alegria do seu coração. Pense um pouco e reflita, irmãos, da importância de você pertencer não à igreja presbiteriana do Brasil ou à igreja presbiteriana Monte Sião, mas que você, eu e nós pertencemos à igreja de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele nos preparou este lugar, essa denominação, mas o ponto crucial é Cristo na nossa vida. E é por Ele que há alegria, há adoração, há entusiasmo, há desejo de servir e adorar o Senhor em espírito e em verdade. A minha pregação, a sua pregação deve ser com essa fidelidade, com essa unidade no corpo de Cristo, de falar que Cristo é a sua pregação. Mas em terceiro momento, aquelas mulheres foram e falaram aos seus discípulos o que aconteceu ali no sepulcro, a alegria que tomaram conta, o temor, o assombro, mas depois elas compartilharam a grande vitória da ressurreição de Cristo Jesus. E o terceiro ponto diz, porque nós pregamos a Cristo Jesus, o Deus ressurreto? Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição com Ele. Não é só Cristo ressuscitou, nós um dia também ressuscitaremos. Um dia nós estaremos com Ele. Nós vamos, quem sabe, antes do tempo de o Senhor voltar, buscar a sua igreja, há de conduzir cada um de nós para o gozo eterno. Mas chegará um grande dia que o próprio Senhor Jesus registrou em Mateus 24, 25, o grande dia final, o grande dia da volta do Senhor.
durante esse período é um período de arrependimento, é um período de pregação. Vai chegar um grande dia que não haverá mais oportunidade a mais ninguém. O Senhor virá para buscar o seu eleito, a sua igreja. Essa é a garantia daqueles que já morreram, ressuscitarão. Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, ele vai falar do corpo incorruptível, da igreja ressurreta, da igreja que vai receber o seu novo corpo, sem pecado, sem mancha, na volta de Cristo Jesus. Essa é a minha alegria, é a minha certeza, deve ser a sua, deve ser a nossa, a certeza de que grande dia virá. Nesta manhã, o seminarista exatamente enfatizou algo que é isso que está impactando cada um de nós, a esperança da vinda de Cristo. E essa esperança não é algo que a gente pensa daqui a alguns anos, não. A qualquer momento o Senhor há de visitar eu e você para estar com Ele na eternidade. E eu e você precisamos estar preparados para esse grande e glorioso dia do Senhor. A vida não lhe pertence, o tempo não está sob o seu controle, em hipótese alguma, irmãos. Não há condição de dizer assim, pertence a mim, eu que vou administrar. Não, você não sabe os anos que ainda resta para você, os dias, os meses. O que você precisa, que nós precisamos, é estar preparado para aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo, ou quem sabe, mal a gente está pensando, um ou outro aqui nesse Brasil estão indo à sepultura, perdendo a sua vida, perdendo a sua existência. Mas o que importa é saber que quando Deus chamar, nós estaremos preparados com o Senhor Jesus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai descrever a alegria dessa ressurreição de Cristo Jesus. Quando ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 19, diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Ou seja, por um pouco de tempo, o mundo não vai ter mais essa grande oportunidade de receber a pregação da vida eterna. Mas aqueles que ouviram, aqueles que creram, aqueles que obedecem a sua palavra, aquele que confessa na sua vida esta pregação do Cristo ressurreto, então vão ver Jesus, vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Que alegria, irmãos, saber que a qualquer momento, ao passarmos por este vale da sombra da morte, nós estaremos na presença do Senhor. Adão e todos os homens foram manchados pelo pecado. Então, eu e você fomos manchados por este pecado. Por isso, cabe a nós agora, uma vez alcançado obra e graça do Senhor na nossa vida, aguardarmos, irmãos, a garantia, e é algo glorioso para nós, que é, sem dúvida, o novo céu e a nova terra. Fico pensando, irmãos, que dia maravilhoso será esse? Que dia glorioso será este para nós? Nossa igreja, durante 50 anos, nós temos aqui mais de uma dezena de irmãos que o Senhor já levou para a glória. Irmãos e irmãs, vidas que passaram aqui, pregaram a palavra, deram o testemunho do Evangelho da graça do Senhor, mas hoje estão com o Senhor, na eternidade. Eles deixaram as suas marcas, deixaram o seu testemunho. Essa igreja está aí às portas dos 50 anos, mas valorosos homens de Deus e mulheres de Deus aqui escreveram a sua história nesta pregação da palavra de Deus, pregando o Cristo ressurreto, o Deus da nossa salvação. Por isso a nossa mensagem do cinquentenário não tem outra, irmãos. Nós não vamos fazer do culto dos 50 anos um espetáculo. Não será um espetáculo, será um culto. Nós vamos num lugar maior, abrigar mais irmãos, mas não será ali um espetáculo. Alguém diz assim, nós vamos fazer algum show, alguma coisa? Não, nós vamos ali glorificar a Deus. Nós vamos ali para louvar a Deus. Nós vamos ter o ajuntamento dos santos, não para um espetáculo, não para um show,
mas transformar aquele teatro num verdadeiro lugar de culto, de louvor e adoração a Deus, porque a nossa mensagem e a nossa pregação é Jesus Cristo, o nosso Deus ressurreto. Aquele que nos deu, como diz o texto, a grande mensagem, a mensagem da salvação. Aquele que também nos deu a mensagem que devo viver na minha vida, na nossa vida, é a pregação. Pregar Cristo ressurreto através da nossa vida. E descansar tranquilamente, que a qualquer momento que nós fecharmos os nossos olhos, nós temos a garantia da vida eterna, porque Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, ele diz a seguinte mensagem: Jesus Cristo, ontem, hoje e é o mesmo, e o será para sempre. Então, a nossa mensagem não muda. Não há essa coisa de contextualizar a mensagem no século 21. Não há essa coisa de mudar, a tentativa de adulterar a palavra de Deus, como nós estamos vendo por aí. Mas a verdadeira igreja de Cristo é aquela igreja que aprendeu nos fundamentos dos apóstolos, na reforma protestante, de voltar à centralização da palavra de Deus. E o centro da pregação é Cristo Jesus. Porque fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há vida eterna. Então, queridos irmãos, vamos viver esta pregação da nossa vida. Você é o templo do Senhor, eu sou o templo de Deus. Vamos dar prova desse testemunho com as nossas ações, com as nossas atitudes. Não permita que o inimigo das nossas almas trabalhe para prejudicar a sua caminhada, a sua família, a família da fé, na carreira da vida cristã. Mas que haja em nós esse sentimento de que, enquanto nós vivermos, anunciaremos a palavra do Senhor. Que estejamos vendo e vivendo, irmãos, dia a dia, o Cristo ressurreto. Aquele que disse as seguintes palavras aos seus discípulos, quando ele, antes da sua ascensão, diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, nosso país está doente, nossa nação está enferma. Nós temos centenas, milhares de templos evangélicos, de todas as denominações. Mesmo com tantas igrejas, essa nação está enferma, essa nação está doente, o pecado está superabundando por aí. Mas nós precisamos falar da graça de Deus, do amor de Deus. E não precisamos ficar correndo lá do outro, não. Começa pela sua casa, começa pelo seu relacionamento de amizade. Começa a falar da mensagem gloriosa de Cristo Jesus, que é a razão do seu viver. Nós precisamos que Deus sare essa nação, que Deus tenha misericórdia dos eleitos, que o Senhor nos dê oportunidade, enquanto nós vivemos, alcançar aqueles que precisam ser alcançados e estão vivendo nas densas trevas do pecado. Quero que você, nesta hora, faça da sua vida uma verdadeira mensagem do Cristo ressurreto, de Ele que é a razão da sua pregação, do seu louvor e do seu viver. Que Deus, irmãos, possa assim nos abençoar. E nesse cinquentenário, a minha mensagem, a sua mensagem é o Cristo ressurreto, o Deus da nossa salvação. Amém.